Você está em pé, por bondade, abre a tua Bíblia comigo no Evangelho que João escreveu sobre Jesus, capítulo de número 11. Eu quero ler com você alguns versículos e meditar nesta palavra. Enquanto você localiza o texto, é uma alegria, é um privilégio poder estar mais uma vez servindo ao Senhor com os irmãos aqui em Itaperuçu. Talvez uma das igrejas aqui nessa região que eu mais frequentei, e eu fico muito feliz sempre que posso voltar e poder cultuar a Deus com os irmãos. Rever aqui o pastor, todo o ministério, deixar aqui meu abraço também ao meu querido irmão, conhecido como Xixo, está cada dia mais parecido comigo, né? Ele está adotando o mesmo corte aí, as coisas facilitam, né? Deus abençoe. Os meus meninos aí que hoje me pagaram almoço, Deus abençoe. Sempre a gente ganha um amigo quando alguém paga um almoço para a gente, né, irmão? Deus abençoe vocês, obrigado. Irmão Eliseu, que é um parceiro, um companheiro, irmã Berê, sua família, sempre uma alegria revê-los. Trago um abraço da minha família, que está ali em Londrina, servindo ao Senhor. Nós estamos com um congresso lá de jovens também, e como eu sou líder de adolescentes, o pastor Jodson me liberou para poder estar aqui. Deus abençoe, que os irmãos continuem orando pela nossa vida. Jean, também de Almirante. Jean é um parceiro de muitos e muitos anos aí. Bom revê-lo, meu amigo. Você encontrou o texto? Diga amém. Evangelho que João escreveu sobre Jesus, capítulo 11, a partir do primeiro versículo, diz assim: Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: Essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Verso 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao encontro do mestre. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: O teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: Eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Ela lhe afirmou: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam,
Vendo que ela se levantou apressadamente e saiu, seguiram-na, julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostrou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus perturbou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes Jesus: onde colocaram o corpo? E eles indicaram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que o seu amigo morresse? Então novamente Jesus se perturba em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta escavada numa rocha, com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus, dizendo: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem morto estava deitado. E Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atados com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. Jesus orientou-os: retirai as faixas e deixai-os seguir. Assim muitos dentre os judeus que tinham vindo consolar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Tome teu assento por bondade. Eu quero, antes de ministrar a palavra de Deus, usar alguns minutos rapidamente para compartilhar com você 2 projetos que o Senhor me confiou esse ano. O primeiro deles foi a possibilidade de lançar o meu primeiro livro, chamado O Fator Nazireu, a Vida de Sansão. Esse livro, ele é fruto de uma mensagem que o Senhor me deu há muitos anos atrás. E depois deste dia eu continuei por aproximadamente um período de 5 anos, estudando, pensando, analisando um pouco mais esse texto. Até que no ano de 2015, essa palavra virou parte de uma mensagem numa escola bíblica de obreiros aqui em Curitiba. E nesses próximos 3 anos, até 2018, o Senhor foi me agraciando. E no ano de 2018, o início dele, eu tive a oportunidade de, em contato com um pastor, dono de uma editora, publicar esse livro que tem sido bênção para a minha vida. Quando eu penso no livro dos Juízes, que é a base deste livro, porque fala sobre o nazireado de Sansão, para mim este livro se tornou muito contemporâneo, muito presente, porque no livro dos Juízes a espiritualidade de Israel determina a condição social do povo. Ou seja, uma vida próxima de Deus influencia na vida diária daquele povo. E muitas vezes nós, igrejas, nos esquecemos desta verdade. Não é o mundo que interfere na qualidade da nossa vida, mas é a nossa vida como igreja espiritual que interfere na qualidade de vida do mundo. Então, se você não gosta da sociedade que está à sua volta, certamente ela é o reflexo da igreja que eu e você temos sido. Se a sociedade está mal, está em degradação e extrema corrupção, ela é resultado do meu cristianismo. Então, se o meu cristianismo voltar a viver e ser eficaz, a Bíblia diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. Eu tenho poder de interferência a partir do evangelho nessa sociedade que eu vivo. Quando a gente fala sobre o nazireado de Sansão, a gente fala sobre isso: um homem chamado por Deus para interferir no seu tempo, no seu povo e na qualidade da vida desse povo. Então escute, para você fazer algo para Deus, você precisa fazer do jeito de Deus. E o nazireado é isso, alguém que vai trabalhar para Deus do jeito de Deus. E aí talvez você me questione: mas Pablo,
Alguém que vai trabalhar para Deus, que já está se entregando para Deus, ele não pode fazer do jeito que ele quer? Não. Quem quer trabalhar para Deus precisa entender, tem que ser do jeito de Deus. Primeiro, porque Deus não precisa do que eu faço. Segundo, se Ele for fazer sem mim, Ele faz melhor. Terceiro, se eu sou privilegiado, é melhor fazer do jeito dele, porque Ele é bom e sabe de todas as coisas. Então, quando eu vou trabalhar para Deus através do nazireado, são 3 limites. Primeiro, não pode passar navalha sobre a sua cabeça. Eu já tinha perdido esse voto. Segundo, você não pode tocar, beber, se envolver com nada da vide, nada que é derivado da uva, você pode se envolver. E terceiro, você não pode tocar nenhum morto, nem por seu pai, nem por sua mãe, nem pelos seus irmãos. A partir desses 3 limites, eu trago situações espirituais para a vida da igreja. E uma das partes que mais me impressiona na história de Sansão é que nenhum escolhido de Deus tem problema com leão vivo. A gente tem problema com leão morto. Leão vivo, o Espírito desce e capacita. Leão morto, é melhor você ficar longe, porque pode dar problema. Então eu quero compartilhar com você essa leitura, e tenho certeza que vai ser de bênção para a sua vida. Se você puder, diga para esse irmão do lado: o Senhor vai te usar. Diga bem forte para ele com confiança: o Senhor vai te usar para me dar um livro essa noite. Aleluia. E o segundo projeto, me ajuda aqui, mano, você que é bonitão aí, todo arrumado. Obrigado pelo bonito, né? Eu tenho aprendido, irmão, que você nunca pode viver daquilo que você não planta. Outra verdade que tem mexido com o meu coração: se eu sou o final da bênção, não tem por que Deus me abençoar. Escute isso: se tudo que Deus te der parar em você, você vai morrer com aquilo que Ele te deu. Agora, se você entender que a bênção começa em você, Deus vai te dar muitas coisas para você abençoar muita gente. E esse ano eu e a minha família, nós decidimos, a gente vai investir em missão como nunca investiu em todo o tempo. E o que a gente entendeu? A gente precisa ofertar para missões. Então nós adotamos esse ano 3 projetos, e agora entrou um 4º nesse processo. O primeiro projeto nasceu com a minha esposa e a minha filha. Elas decidiram sustentar uma menina que vive num orfanato na Uganda, projeto Atoto. Elas adotaram essa menina e mensalmente as duas enviam esse recurso para essa entidade lá na Uganda, mediante um pagamento de boleto. Eu tive a oportunidade de trabalhar 10 anos com um pastor em Ponta Grossa, que agora foi enviado para o campo missionário. E Deus falou comigo: Ele sempre investiu na tua vida, agora é hora de você investir na vida dele. E o terceiro projeto, eu estava esses dias pregando numa igreja, e fiquei mais próximo, mais amigo de um menino angolano que prega, que está no Brasil há quase 4 anos, fazendo faculdade de administração e teologia. E os pais têm uma igreja na Angola que é somente coberta com alguns pilares. E eu disse a ele: qual é o teu desejo? Ele falou: eu queria um dia poder construir a igreja dos meus pais. Aí Deus falou comigo: eu nunca vou fazer você saber de um problema que você não possa ser parte da solução. Então deixa eu dizer uma coisa: quando algum problema chega a você, é Deus gritando no teu ouvido: faz alguma coisa porque você é capaz. Porque se Ele não quisesse que você ajudasse, Ele não te informava. Então se Ele te informou, Ele está dizendo: eu sou capaz de usar você para fazer alguma coisa. E eu disse para esse menino: eu não sei como, mas a gente vai dar um jeito. Nós vamos começar a enviar a oferta e o seu pai vai fazer alguma coisa lá. E Deus me deu uma estratégia. De que maneira? Eu mandei fazer algumas camisetas, e toda a renda dessa camiseta a gente paga o fornecedor, e o restante vai mandando para missões. Vai investir na Argentina, lá na Uganda, vai mandando para Angola. Enfim, a gente vai semear para missões. Eu não sei onde isso vai parar, só sei de uma coisa, irmão: Deus, Ele faz o que a gente não imagina. Ele é poderoso para fazer mais do que eu penso e do que eu posso imaginar. Esses dias eu cheguei no lugar, contei para os irmãos o projeto e disse: orem por mim. No final uma irmã chegou, ela falou: pastor, eu recebi um dinheiro e não sei porque esse dinheiro tinha chegado. Eu não esperava receber esse dinheiro, mas agora entendi porque ele veio. Esse dinheiro a partir de agora é de missões. Falei: Senhor, Tu és surpreendente. E é assim que a coisa caminha. Então tem essa camiseta, tem muito pouca lá, que diz o seguinte: é um J escrito bem aqui em cima: Jesus, o nome acima de todo nome. Ok? Tem um segundo modelo? Segura aí, mano. Já vou tirando aqui, jogando aqui.
Esse aqui é o Jesus Cristo em formato de uma cruz, mostra lá. E esse outro aqui também é numa outra cor. E tem uma outra camiseta lá que eu gosto muito, esqueci de pegar, que diz o seguinte: Deus vive fora da caixa. Tá lá, ok? Valeu, mano, você é o melhor propagandista que eu já vi na vida. Nunca vi, você deve ter trabalhado com isso já há um tempo na sua história. Deus abençoe. Júnior, Deus abençoe, meu mano. Bom estar junto, bom te ouvir. E se puder, cante mais depois. Aleluia. Vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos diante de um texto extremamente conhecido. O evangelho que João escreveu sobre Jesus, ele traz a nós os milagres da perspectiva de sinais. Todos os milagres que Jesus produziu e que João decidiu, por orientação do Espírito Santo, registrar, eles são chamados de sinais. É como se João dissesse a nós que para além do feito, para além do milagre, existisse uma verdade sendo revelada. João de fato tem razão, porque todo milagre que Cristo realiza testemunha daquilo que Ele é e daquilo que veio fazer. Quando nós nos deparamos com o capítulo de número 11, nós estamos diante de um dos milagres mais comentados, mais falados neste evangelho. E talvez isso seja uma realidade por conta do impacto que esse milagre causa. Não é somente um milagre de cura, mas é um milagre de ressurreição. E verdadeiramente ver um morto ser ressuscitado é muito impactante. Fato é que após este milagre, a Bíblia vai dizer a nós que em algumas reuniões de Jesus nessa região, as pessoas vinham para ver Jesus e também ver a Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Porém, nessa noite eu quero olhar para esse milagre de uma forma um pouco mais abrangente e entender algumas verdades de Deus que estão contidas nessa palavra e meditar com você nisso, da perspectiva daquilo que João vai trazer para nós. Esse texto vai iniciar dizendo que Jesus consegue, no ambiente desta família, ter envolvimento, ter uma entrada tão frequente, que ele passa a ser amigo desta família. Durante o seu ministério terreno, algumas pessoas conheceram Jesus pelos seus feitos, outras pessoas conheceram Jesus pelos seus discursos. Mas esta família migrou para um nível de intimidade. Eles conheceram Jesus a partir do relacionamento próximo, a partir de uma presença de Jesus dentro do seu ambiente de intimidade. Talvez nesse momento esta família seja o exemplo para mim e para você do nível de relação que nós, igreja, precisamos ter com Jesus. Nós vivemos hoje um dia em que as gerações têm informações sobre Jesus, ouvem falar sobre Ele, ou conhecem os seus discursos, mas há uma necessidade nesse tempo de nos envolvermos com Jesus em intimidade. O que me preocupa hoje é que nós podemos ser uma geração de crentes altamente conhecedora daquilo que Jesus fala e da obra que envolve a sua estada na terra, mas nos esquecermos que Jesus é muito mais do que aquilo que se escreve a respeito dele. Jesus é uma pessoa com quem eu posso conviver todo dia, ter relacionamento todo dia e me envolver com ele em intimidade todo dia. Se eu entendo esta palavra e começo a me envolver com ele em intimidade, essa relação, esse envolvimento vai produzir em mim, muitas vezes, a sensação de que a presença de Jesus é a garantia de que eu terei a possibilidade de ser livre das angústias da vida. Quando a gente se envolve com Cristo e começa a se integrar nessa relação de intimidade com Ele,
A gente vai desenvolvendo uma percepção que para mim é equivocada. Porque tem muita gente dizendo: eu estou envolvido com Cristo, e a partir do meu envolvimento com Ele, eu serei livre, eu serei liberto, eu serei blindado de qualquer tipo de circunstância adversa. E talvez essa seja a grande mentira que o evangelho contemporâneo está sendo divulgado ou está divulgando. Escute uma coisa: a maior bênção do evangelho não é a bênção do livramento. A maior bênção do evangelho é a bênção da permanência. É possível você ser muito íntimo de Jesus, mas é possível adoecer. É possível você ser muito próximo de Jesus, mas você passar por crises sem precedentes. É possível você ser muito próximo de Jesus e ter entrado aqui hoje lamentando porque perdeu alguma coisa. Deixa eu lhe dizer, a maior bênção do evangelho não é te livrar dos problemas da vida. A maior bênção do evangelho é dizer para você: apesar da tua dor, eu te sustento de pé. Apesar da tua crise, eu continuo com você. Apesar da tua dificuldade, eu permaneço ao teu lado. Parece que a gente consegue ver Paulo sintetizando essa verdade. Parece que a gente, ao olhar para a vida desse apóstolo, consegue perceber que ele assimila isso. E ele diz: há um espinho na minha carne que dói. Aí você me diz: espinho maligno. Mas ele diz: esse espinho foi me colocado. Aí você pergunta: quem é que permite? Quem é que coloca? Quem é que dá autorização? É o meu Senhor. Aí você diz: então o espinho vai te matar. Não, o espinho vai me poupar. Mas Paulo, não dói, dói. Paulo, não incomoda, incomoda. Paulo, você pediu para tirar? Pedi. Mas Paulo diz assim: eu sei que esse espinho na carne foi me colocado para eu me manter longe da soberba, longe da arrogância, para eu continuar sendo servo. Aí alguém vai dizer: mas você nunca pediu para ele tirar? Pedi 3 vezes. E o que é que ele disse? Talvez você poderia dizer: ele não respondeu. Mas Paulo diz: ele falou comigo. Talvez a gente poderia dizer: ele ficou em silêncio. Mas Paulo vai dizer: ele me respondeu. E sabe qual foi a resposta? Não vou tirar. Aí você vai perguntar: então quer dizer que a dor continua? Continua. O incômodo continua? Continua. Mas aí vem a resposta completa: a minha graça te basta, e o meu poder vai se aperfeiçoando à medida em que você se reconhece fraco. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Não é porque você tem intimidade que você não passa por crise. Não é porque você tem intimidade que os problemas não chegam a você. A bênção do evangelho é essa: a crise chega, o problema chega, e Jesus está dizendo: continua, porque eu te sustento com a presença da graça. Aleluia. A graça não exclui a dor, a graça não exclui a crise. A intimidade com Jesus não nos exclui de sofrer. E essa família é íntima de Jesus. Jesus ama cada membro da família. Mas agora o texto é claro: Lázaro adoeceu. Quando essa família percebe a doença de Lázaro, essas 2 irmãs manda um mensageiro falar com Jesus. Então escute uma coisa: a crise muitas vezes é o instrumento de Deus na vida de uma família, que vai trazer à tona qual é o nível de relacionamento que essa família tem. A crise é o agente que demonstra para mim e para você qual é a qualidade de comunhão que a gente tem em família. Sabe o que me preocupa? Tem gente adoecida. Já que eu caí, vou descer.
Tem gente adoecida na família que a gente ainda não percebeu. E sabe qual é o meu medo? Que essa pessoa morra e a gente descubra a doença dela quando a gente tiver que pegar na alça do caixão. Olha para esse irmão do teu lado e não fala nada. Só olha para ele. Você chama ele de irmão, amém? Você chama ele de sua família, amém? A minha pergunta para você é: você sabe de fato como ele está? Você sabe como ele chegou aqui hoje? Você sabe se no coração dele não tem uma dor que está a ponto de matar ele? Você sabe se ele não veio para cá cheio de crise, de problema, precisando só de uma palavra, de alguém dizendo para ele: conta comigo, eu estou do teu lado, eu sou teu parceiro nessa hora da dor. Alguém pode ter te traído, mas eu ainda permaneço aqui e estou te dizendo: você é meu irmão. Sabe por que as crises chegam no meio da nossa casa? Para mostrar para nós qual é o nível de intimidade que a gente tem entre nós. E sabe por que Deus está falando conosco aqui hoje? Porque nós somos uma família, e família de Deus. Nós estamos tão preocupados em ganhar gente lá fora, nós estamos tão preocupados em pregar para a gente lá fora, nós estamos tão preocupados em sair das quatro paredes, e Jesus está dizendo: tem gente aqui precisando de você também. Não adianta querer cuidar de fora sem a gente cuidar de dentro. Não adianta levar a vida para quem está morto lá fora se tem irmão morrendo do lado. Jesus está dizendo: cuida aqui dentro, e quando sarar aqui dentro, cuida lá fora. Vai buscar lá fora quando você estendeu a mão aqui dentro. Uraia, caia, sei. Sabe por que muitas vezes nós somos uma igreja que não consegue crescer? À medida em que a gente traz um doente de fora para dentro, a gente está saindo com um caixão de dentro para fora. À medida em que a gente busca alguém que necessita de fora para dentro, a gente está embarcando com alguém para a sepultura. Sabe o que parece a igreja hoje? Entra um pela porta da vida, sai outro pela porta da morte. O Senhor está dizendo: fecha a porta da morte e abre a porta da vida. Quem está aqui dentro é importante, quem está aqui dentro é irmão, quem está aqui dentro precisa de ajuda. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe por que essa geração às vezes passa crise, dificuldade? Cadê as irmãs do círculo de oração? Só as irmãs do círculo de oração. Levanta a mão, irmãs do círculo de oração. Isso. Só as jovens agora, pessoal dos jovens, levanta a mão. Só os meninos e meninas aí. Levanta a mão, vocês dos jovens, isso. Aqui é jovem. Aqui é círculo de oração. Sabe o que Jesus está dizendo para vocês? Sabe por que às vezes eles ficam doentes? Para que Jesus prove o quanto essa casa é unida, tem comunhão, o quanto vocês são mães daqueles ali. Os obreiros, por favor, façam assim. Sabe por que às vezes o problema chega aqui? Para que vocês se levantem e digam: o problema de vocês agora é o nosso também. Porque muitas vezes eu, como jovem, me assento na cadeira e digo o seguinte: a igreja tem que me ajudar, a igreja tem que fazer alguma coisa, a igreja tem que investir em mim. O Senhor está dizendo: mas ele também é irmão, precisa de você. E tem hora que não é eles que vão investir, é você que vai se levantar aqui e dizer assim: pastor, o que precisar o Senhor conta comigo, o que necessitar pode me chamar, eu estou à tua disposição. Hoje eu quero doar minha vida para fazer alguma coisa. As crises chegam aqui para mostrar o nosso nível de intimidade. E sabe o que me alegra o coração? É que quando as irmãs percebem a doença de Lázaro, elas tomam uma iniciativa. E que iniciativa é essa? Colocar a doença diante de Jesus. Diga comigo, por favor: eu preciso construir pontes relacionais e não muros de separação. Sabe qual é a minha grande preocupação? É que às vezes a gente olha para o doente e a gente diz assim: ele está doente e ele precisa buscar. Só que o doente está dizendo: eu não consigo sair daqui, alguém poderia me ajudar.
Aí você olha e diz assim: está doente porque deve estar com algum pecado escondido, está doente porque pode ter alguma circunstância adversa. Eu sou apaixonado por esse texto, porque quando a oração através do mensageiro chega até Jesus, a palavra é clara: Senhor, aquele a quem o Senhor ama adoeceu. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Tem gente aqui que está doente, mas Ele ainda ama. Tem gente aqui que tem problema, mas Ele ainda ama. Tem gente aqui que não está 100%, mas Ele ainda ama. Tem gente que para vir nesse congresso teve que ser buscado, teve que receber ligação, teve que ser consertado de última hora. E Jesus está dizendo: está cheio de problema, mas eu ainda amo. Jesus é especialista em amar gente com defeito. Aleluia, eu gosto disso. Eu gosto de Jesus porque Ele ama gente com defeito. Porque se Ele só amasse gente perfeita, ia dar errado. Mas porque Ele ama gente com defeito, eu posso dizer aqui: Ele me ama. Aí, como foi cantado aqui, é graça. É graça. É Jesus olhando para a gente cheio de defeito e dizendo assim: eu amo você. Aí você diz assim: mas Senhor, eu pequei, o Senhor sabe que eu fiz mau uso daquele WhatsApp. Jesus está dizendo: eu amo você. Senhor, o Senhor sabe que faz tempo que eu não falo em línguas estranhas, eu perdi o dom, eu perdi a vontade, eu acho que eu perdi é tudo. Jesus está dizendo: ei, você está quase morto, mas eu amo você. Aí você diz assim: pastor, eu estou todo atrapalhado na minha vida, no meu ministério. Jesus está dizendo: calma, eu amo você. Porque o fato de você estar doente não exclui o meu amor. Você está doente, mas eu ainda te amo. Você é importante. Eu tenho muita coisa ainda para fazer na tua vida. Acalma. Então deixa eu lhe dizer, quando a gente descobre doenças, a ideia não é ficar aguardando a morte. A ideia é conectar o doente com a pessoa de Jesus. Muitas vezes a gente olha e diz o seguinte: essa geração de jovens não ora. Essa geração de jovens tem dificuldade para consagrar. Essa geração de jovens tem dificuldade para vir em vigília. Essa geração de jovens não gosta de escola dominical. Ô geração difícil! Jesus está dizendo: tem problema? Chama um mensageiro, pega essa geração e leva lá para Jesus. Jesus, a geração de jovens está com dificuldade de orar, mas eu vim aqui falar por ela. Essa geração está com dificuldade de consagrar, mas eu vim consagrar por ela. Essa geração está com algumas dificuldades de se levantar da cama, mas eu vim aqui por ela. Sabe o que Jesus está dizendo? Ou você fica aguardando a morte de Lázaro, ou você se levanta para falar com Jesus e dizer: o Senhor pode vir socorrer? O Senhor pode vir fazer alguma coisa? Hoje é dia, ou eu olho a morte acontecer, ou eu me levanto para interceder pelo doente. Marta e Maria conectam Lázaro com a pessoa de Jesus. E sabe o que me impressiona? É que quando Jesus recebe a notícia, Jesus diz assim: essa doença não é para a morte. Irmão, não sei quem aqui já passou dos 30 anos, tem uma galera aqui. Mas depois que a gente passa dos 30 anos, a gente começa a frequentar médico mais do que fazia antes dos 30. A gente começa a fazer uma série de exames que a gente nunca fez na vida. E todas as vezes que a gente faz exame, a gente tem curiosidade. Ou sou só eu que sou assim? Quem aqui tem curiosidade quando faz exame, quer saber resultado? Levanta a mão em nome de Jesus, para eu não me sentir o único aqui curioso. Só que o grande problema é que quando a gente pega o resultado, a gente olha aqueles termos e a gente não entende muita coisa, sim ou não? Aí o que é que você faz? Você leva para o médico, e quando o médico recebe, você se assenta do outro lado da cadeira, da mesa, e fica olhando para a cara dele, e ele vai lendo aquilo. Se o médico faz uma cara de alegre, você do outro lado se alegra, sim ou não? Se o médico dá uma risada, você diz assim: oh, aleluia, acho que eu estou bem. Não, glória a Deus, não tem nada. Agora quando você pega um exame, o médico faz assim, ó. Aí você começa: Senhor, recebe a minha vida, entrego a Ti o meu espírito, perdoa todos os meus pecados, pode me levar, Senhor, eu estou pronto. Eu estou pronto, eu quero ir para a glória. Eu falei para o Senhor que eu tenho vontade de ir para o céu, pode me levar. Aí Jesus, quando recebe a informação, sabe qual é a palavra dele? Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Ô irmão, quando você ouve uma mensagem dessa de Jesus, você se alegra ou se entristece?
Só que a Bíblia diz que passa 2 dias, Jesus ainda não vai. E quando resolve ir e chegar, Lázaro já está sepultado faz 4 dias. Sabe o que eu quero lhe dizer hoje? O teu nível de intimidade não faz de você alguém que manda em Jesus. Jesus é íntimo da tua vida, é íntimo da tua família, é íntimo do teu lar, mas Ele ainda é Senhor da tua vida. O tempo para chegar é dEle, o jeito que vai fazer é dEle, quando Ele quiser, Ele faz. Sabe qual é a grande crise do Evangelho hoje? É que a gente acha que intimidade com Jesus significa tudo que eu quiser, Ele faz na hora que eu quiser. Aí Jesus diz, não vai morrer, e morre. Aí Jesus diz, fica tranquilo que eu vou, e demora. Aí você entra em crise, você diz assim, Ele não me ama, Ele não me atende. E Jesus está dizendo, espera um pouquinho, eu sou muito íntimo seu, mas eu sou Senhor da tua vida, não esquece. A gente é muito amigo, mas quem manda nessa relação sou eu. Não é você que manda em mim, sou eu que mando em você. O Senhor da relação ainda é Jesus, o servo ainda somos nós. Então deixa eu dizer uma coisa, não entre em crise por conta dos atrasos de Jesus. Se Ele disse que a doença não é uma doença para a morte, confia. Aí você diz assim, mas morreu. Só que Jesus está dizendo, fica tranquilo, para mim doença e morte é tudo a mesma coisa, descansa, eu sei tratar das duas do mesmo jeito. Agora, quem já foi pastor aqui sabe do que eu vou dizer. Hoje, cuidar de gente está um pouco complicado. E quando eu cuidei de gente durante quase 9 anos, eu me lembro de um irmão que me ligou e disse assim, pastor, o senhor pode vir aqui? Eu disse assim, irmão, eu só consigo chegar aí daqui umas 2 horas. E do outro lado alguém dizer, então não precisa vir mais. Eu falei, irmão, mas eu vou ainda hoje, só não consigo ir agora, eu tenho um compromisso, mas daqui 2 horas eu chego. Não, ou vem agora ou não vem mais. Teve um irmão que um dia me ligou, pastor, o senhor pode passar aqui e orar? Eu falei, posso sim, irmão. Aí cheguei no outro dia pela manhã, quando eu cheguei, ele abriu a porta, eu falei, irmão, vim aqui para fazer oração. Ele falou assim, não, agora não precisa mais não. Quase que eu falei para ele, não, mas eu vou orar aqui do portão para Jesus te matar agora então. De tanto ódio. As pessoas são tão imediatistas que ninguém mais consegue esperar. Aí eu fico imaginando Jesus, diz que não vai morrer e morre, diz que vai até lá e não vai, e quando decide ir, já tem 4 dias que enterraram o corpo. Pergunto para você, se fosse você ia? Imagina, alguém te ligou, mandou você ir lá orar, você disse, fica tranquilo, não vai morrer não. A pessoa morre, enterra, depois de 4 dias você resolve aparecer. Irmão, isso aqui dá morte. Só que Jesus está chegando e Ele para fora da aldeia. E Marta é avisada, Jesus chegou e está fora da aldeia. Ela sai correndo. E quando ela sai correndo, ela encontra Jesus. Primeira coisa que ela faz, aponta o dedo e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que Marta está dizendo para Jesus? Eu tenho uma teologia a teu respeito. Sabe qual é a teologia? Tu és Jesus do ontem. Ou seja, se tu estivesses, se o Senhor viesse, se o Senhor chegasse, ou seja, tu és Senhor no ontem. Só que a Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. Ele chega ontem, resolve. Chega hoje, resolve. Se chegar amanhã, resolve do mesmo jeito. Ele é o mesmo. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Você não pode crer no tempo em que eu chego, você precisa crer que eu cheguei.